Olá, eu sou Ana Flávia Bello, sou responsável pela CoSafe no Brasil e eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês um tema que eu considero muito importante no momento para o ambiente escolar, que é treinar as crianças para incidentes críticos nas escolas, em especial incidente de agressor ativo. Existe uma discussão muito grande, mundialmente falando, sobre colocar ou não as crianças em treinamento para emergências em escola. E aí, emergências eu falo desde um incêndio, uma explosão, uma inundação. E por que que as pessoas que defendem o treinamento assim o fazem? Porque entendem que as crianças são uma parte fundamental no processo de salvamento. É óbvio que se a gente está falando de um incêndio, de uma inundação, é fundamental que essas crianças saibam como evacuar o prédio, ou seja, como sair em segurança desse prédio de uma forma ordenada, tranquila, que não coloque as crianças a outros riscos, como por exemplo o atropelamento em vias de acesso. As pessoas que entendem que não é interessante treinar as crianças, assim o fazem normalmente porque pensam que um treinamento como esse pode deixar as crianças em pânico, pode traumatizar as crianças. No entanto, os dados de países onde esse tipo de incidente, especialmente do agressor ativo, tem um nível de incidência bem maior, como é o caso dos Estados Unidos, eles já aprenderam o quanto é importante você fazer esses treinamentos e já comprovaram que você treinar as crianças num momento de emergência deixa essas crianças numa posição muito mais segura, numa posição de segurança, de confiança, porque eles já treinaram aquilo. Tudo que é novidade para a criança pode trazer mais ansiedade. No entanto, se foi um treinamento já realizado, ela sabe onde é a porta de emergência, sabe como ela tem que sair da sala e principalmente sabe que ela precisa obedecer e seguir as ordens de um adulto nesse momento, ela vai estar naturalmente mais tranquila se uma emergência assim acontecer. É claro que existem treinamentos que devem ser específicos para crianças, para não assustar as crianças. Então, eu não estou falando aqui, por exemplo, de um treinamento de agressor ativo em que você vai colocar pessoas armadas na frente dessas crianças. Mas o que eu defendo são treinamentos apropriados para cada faixa etária. E aí, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive em um seminário do DRI, no Texas, que é o Disaster Recovery Institute, onde uma das palestrantes, que fazia parte do Corpo de Bombeiros do Texas, ela comentou sobre uma prática que eles estavam fazendo com crianças para empoderar as crianças no caso de um cenário de agressor ativo. E o que que eles usaram lá? Eles usaram um recurso de transformar essas crianças em ninja. O que que é isso? É fazer com que as crianças tenham uma postura de ninja, uma postura de personagem, de maneira que elas se sintam empoderadas e capazes de correr, de se esconder, de fazer o que é necessário fazer nesse momento sem nenhum tipo de desespero, mas com calma, com segurança, entendendo até aquilo como parte de um grande jogo, de uma grande brincadeira. Isso tem feito, tem trazido um resultado positivo lá no Texas. E eu tenho conversado com algumas escolas aqui no Brasil nesse sentido, as escolas que têm receio de treinar as crianças, que procurem profissionais especialistas em treinamentos de criança, seja para cenário de agressor ativo, seja para cenário de incêndio, mas o que é importante dizer, a criança, ela não precisa vir de casa com uma instrução do que ela tem que fazer no cenário A ou no cenário B. Ela vai confiar no adulto que é responsável por ela, que naturalmente é o professor. Então, o professor é o elo de segurança, é o elo de confiança dessa criança com a escola. O professor estando treinado, o professor passando segurança e a criança sendo treinada a parar, ativar o modo ninja e obedecer, olhar o que esse adulto está falando e seguir a recomendação é o essencial para o sucesso nesse caso. E o que eu digo então é que o treinamento para as crianças ele é altamente recomendável. É claro que precisa se observar muito a faixa etária da criança, adequar esse treinamento para o público infantil, mas não deixar de fazer.